Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Ontem, vitória do Dallas Mavericks, Danilo. Venceu? Não temos ainda um finalista. 3-1, o Warriors teve a chance de fechar, não fechou e por pouco não foi mais uma lavada colossal nesses playoffs. Eu vou considerar aqui no meu registro interno que foi uma lavada colossal. A gente tinha uma vantagem de 29 pontos quando começou o quarto período, e aí o Warriors entrou em garbage time, e aí o time do garbage time tirou 19 pontos dessa diferença. Ficou perto, faltando 3 minutos e pouco, chegou a voltar uns titulares, depois voltou mais alguns. No fim do jogo, tava todo mundo em quadra, mas não foi o bastante, não ficou menos de 10, né, ou menos de 8, pelo menos no último quarto. Então, para os registros oficiais, não foi uma lavada. Para quem viu o jogo, Foi lavadíssima. Foi o dia em que o plano do Mavs, que a gente já tinha visto ser desempenhado à perfeição sem sucesso, finalmente funcionou. Isso. E, bom, deixa aí os comentários, like, almoço, dá dicas de como eu lido com um torcicolo. Você tem a receita mágica da sua avó? Tô precisando, porque tá feio. Não precisa nem ser cientificamente embasada, porque o Denis já tá no modo desespero. Eu tento qualquer coisa. Você vai esfregar uma cebola nessa nuca, você sabe, né? Então, se às vezes eu ficar olhando pro Danilo assim, não é porque eu tô desconfiado dele, é só porque dói. Tadinho. Mas, bom, vocês sabem o que fazer aí nos comentários, almoço, bora falar do jogo. Bora! Foi o comentário, esse que você falou, do plano, foi exatamente o que eu percebi no começo. Aí eu entrei no Twitter, eu sempre entro atrasado no Twitter, porque eu vejo os jogos atrasados. E aquele Half Court Hoops estava falando exatamente isso. Que era tipo... É exatamente os arremessos que eles tiveram no jogo passado. Exato, é o mesmo jogo. É a mesma defesa, é o mesmo estilo, é o mesmo plano dos dois lados. Só que aí o Red Bullock não zerou. O Maxi Kleber não zerou. Quem mais? O Dorian Finney-Smith não zerou. Todo mundo acertou bola de 3. Aconteceu uma coisa completamente inacreditável. Eu não esperava por essa. Nunca ter colocado dinheiro na KTO. O Bertans acertou um arremesso de 3 pontos. Foi não foi 2. Não. Mas tá ótimo já. E aí mudou a cara do jogo. Só que como a história desses playoffs, os playoffs das lavadas, o Warriors viu as bolas de 3 do Mavs caindo e falou: ok, então a gente não vai acertar. Não tem como. Só um dos times pode acertar a bola de 3 pontos. Ninguém tá autorizado a ter um jogo de alto nível ao mesmo tempo. Assim, Foi uma questão de etiqueta do Warriors, né? O Warriors percebeu que o Mavs chegou antes, então eles não poderiam acertar as bolas de fora. Né? Porque eu entendo, eventualmente, as bolas do Mavs iam entrar. Mas o Warriors tinha que fazer o pior jogo ofensivo deles nesse dia. E também não foi um jogo cheio de ajustes do Dallas, que mudou a defesa deles. Não, eles tiveram mais dificuldade de infiltrar, de fazer pontos no garrafão, mas não foi uma revolução. Foi a mesma defesa que o Mavs usou no jogo passado, talvez com um ajuste de que eles estavam jogando com mais intensidade, eles estavam na frente no placar, e aí o Warriors tinha uma pressão extra para pontuar, e aí a defesa do Mavs conseguiu reagir de acordo. Então, é claro que é um jogo muito mais confortável defensivamente se as suas bolas estão caindo no ataque. Se você tá na frente do placar, claro. Se você tem menos medo de ser agressivo. Mas não temos aqui para oferecer para vocês ajustes táticos mirabolantes defensivamente nem ofensivamente pro Mavs. Né? Eu achei um jogo bem parecido com os outros, mas com um resultado completamente oposto. Teve até brincadeira do pessoal falando que o Warriors quer ganhar mais dinheiro. Porque agora eles têm um jogo em casa... E falaram que eles ganham tipo $10 milhões por jogo de playoff. É impressionante. Um número absurdo. Tem os números televisivos, tem os números de ingresso, né? E, bom, o caixa do Warriors não vai reclamar de ter mais uma partida. Mas, assim, os jogadores não vão receber nada desse dinheiro. Eles queriam terminar logo com o serviço, só não conseguiram. Porque os playoffs das lavadas teve até um número que eu peguei durante a transmissão, que o Mike Adams postou no Twitter, e acabou não usando, porque o Warriors cortou a diferença. Mas ele disse que até agora, 29%, 30% dos jogos desses playoffs foram decididos por 20 ou mais pontos. É quase um terço, né? É o maior índice da história dos playoffs. E é 3,5 vezes a mais do que a gente teve nos últimos 10 anos. Impressionante. A gente teve alguns jogos disputados, algumas séries que foram disputadas,
mas a quantidade de lavada é impressionante. E lavadas em séries disputadíssimas, em séries estão muito parelhas. Esse Warriors e Mavs são dois times muito fortes, os dois têm chances. Tava 3-0 e de repente o Mavs vai dar uma lavada. Pois é. É tudo muito inesperado, né? O número é assim, desde 2003, que foi quando os playoffs começaram a ter 7 jogos em todas as rodadas. Antes a primeira rodada era melhor de 5. Então, se pegando de 2003 até agora, em média 16% dos jogos foram decididos por mais de 20 pontos. Nesse ano tá o dobro disso praticamente, né? Tá 29%. Então, realmente, vocês têm essa impressão que a gente está tendo menos jogos disputados que o normal? É o caso. E fica mais explícito agora, né? Porque a gente só tem 2 séries. Na primeira rodada a gente vinha aqui fazer resumo de 4 partidas. Uma delas foi lavada, a gente passa rapidinho por elas e se foca nos bons jogos. Agora não, é um jogo por dia. Se esse jogo é uma vitória de 20 pontos de diferença... E como a gente disse, apesar do placar não mostrar isso, esse jogo foi uma lavada. E acabou não entrando na estatística final dos 20 pontos de diferença, porque o Warriors cortou no finalzinho, acabou em 10. Mas na prática foi mais um jogo. Quem foi dormir sem ver o quarto período perdeu aí a resposta do fundo de banco do Warriors, mas o jogo tinha sido aquilo mesmo. Eu tava assistindo, mas eu comecei a fazer umas outras coisas, tava no computador, e eu ficava... Mas tá diminuindo. Eu fechei o computador e falei, beleza, vamos ver. E eu achei até curioso, porque a resposta do Steve Kerr quando o Garbage Time, quando o fundo de banco do Warriors começou a responder, foi deixar ele lá. E aí o jogo tava acabando, com 3 minutos pra acabar o jogo, ele não tinha colocado titulares de volta. Rafael, eles que diminuíram é uma coisa bem de técnico, premiar os jogadores que fizeram a reação. Tipo, a gente tá no jogo por causa de vocês, então tá aí uma chance. É que geralmente isso acontece em temporada regular, né? Nos playoffs é mais urgente. Mas talvez com 3-0, o Steve Kerr tava mais preocupado em dar rodagem e moral pra esse pessoal que tava jogando menos do que só precisamos ganhar o jogo a qualquer custo. E aí, com 3 minutos, é que ele colocou o Curry mais os 4 reservas que estavam ali comandando essa virada. Achei que foi meio estranho, parece que ele deixou o Draymond Green de castigo. Até porque depois quem voltou só o Curry, e depois de umas posses de bola voltou o Wiggins e o Klay Thompson. E o Draymond Green não voltou. Ficou no banco até o fim. O Mosmuri fez um bom trabalho fazendo o papel do Draymond Green ali, tendo que parar o garrafão e contestar o perímetro, mas não fazia nenhum sentido não ter os seus titulares no momento em que havia alguma esperança de virada, né? Aliás, se tem um argumento a favor da teoria da conspiração que o Warriors só quer ganhar mais dinheiro no próximo jogo, não incentive esse comportamento. Não, é só muito engraçado. Que tem gente que acredita nisso, né? Os caras desesperados pra ser campeão. Ele falou, não, vamos fazer nosso patrão bilionário ganhar mais uns trocados. Mais uns milhõezinhos, não. Pelo amor de Deus. Mas é que o Steve Kerr mudou a rotação dele, né? Quando o Dallas abriu a diferença no segundo quarto, foi com os reservas do Warriors em quadra. Com os 2 novatos em quadra ao mesmo tempo, que a gente não tinha visto até agora. O Kuminga, que nem tinha jogado nessa série até agora, e o Moses Moody. E aí o Kuminga a gente até imaginava que ia jogar nessa partida porque o Otto Porter desfalcou o time com a lesão no pé. Mas ele entrou no começo e entrou o Moses Moody. E aí o Dallas começou a pontuar e o Steve Kerr deixou. Tipo, não, vamos aí. Jordan Poole, os 2 novatos. Depois entrou o Damian Lee. É que eu acho que ele tava percebendo que ia precisar, porque o Jordan Poole tava com excesso de faltas, acabou inclusive saindo com 6 faltas. Não tem o Otto Porter. Então, acho que ele precisa dar mais rodagem pro resto do elenco, né? Aí a minha interpretação naquele segundo quarto foi... Se a série tivesse 2-2 e fosse o jogo 5, ele tinha cortado cedo. Mas como tá 3-0, um jogo fora de casa, que o adversário já tava jogando bem, ele falou... Já tinha uma vantagem no placar, né? Vamos dar um tempo. Só que aí a diferença que tava, sei lá, em 6, subiu pra 18 nesses minutos... que era só os reservas, os novatos em quadra. E aí o Warriors, quando voltou e tinha que mostrar uma reação antes do intervalo, não mostrou. E aí no terceiro quarto a diferença abriu. E aí o Warriors não teve muito o que fazer. Ainda que teve esse bônus do quarto período aí de Bjelica e companhia cortando a diferença. No resultado final... Todo o banco do Warriors saiu com saldo positivo. Marcou mais pontos do que tomou enquanto esteve em quadra. O Bjelica fez 4 pontos, mas saiu de quadra com saldo de mais 18 em 14 minutos. MVP. Não, é incrível. Mas isso, claro que isso não conta de fato a história do jogo.
o Mavs já tinha controlado a partida até esses reservas fazerem a diferença. Né? E a história, acho que foi... A coisa mais interessante da partida foi ver essas variações dos arremessos, né? Daria para fazer um compilado comparando os arremessos dados nos dois jogos para ver como eles são parecidos. Teve um que foi muito igual até, que a gente mostrou no jogo passado, que a gente apontou o Luka Doncic olhando para um jogador e passando para o outro na zona morta. Ele fez exatamente essa mesma jogada. Na mesma posição, olhando para o mesmo companheiro, mas passando para o mesmo outro companheiro na mesma zona morta, mas dessa vez o arremesso caiu. E a gente já tinha falado, né, que o plano do jogo anterior era que o Mavs não só arremessasse de 3, mas pisasse no garrafão antes de dar um passe para fora para arremessar de 3. É o plano que eles usaram contra a Utah Jazz. E eles fizeram exatamente a mesma coisa. Nesse jogo, eu achei que eles pisaram mais vezes no garrafão e tentaram finalizar no garrafão mesmo. Mas eu não consigo saber se isso era um plano do Jason Kidd antes do jogo começar ou se foi consequência do fato de que as bolas de 3 estavam caindo. Porque esse tipo de coisa acaba esticando a defesa do adversário e você tem mais espaço para infiltração. Mas eu desconfio que talvez o Jason Kidd tenha falado, olha, infiltra no garrafão, mas não dedura o passe, não. Se der espaço... Se der espaço, infiltra, porque desde as primeiras posses de bola já dava pra ver alguma coisa nesse sentido no Mavs. Eu até separei as jogadas pra gente ver essas bolas de 3 pontos. Vamos. E ver o plano exatamente como foi. E aí eu acho que vai dar pra ver também a defesa por zona do Warriors, que não foi uma novidade tática, eles estão usando desde o começo. Eu só tive a impressão ontem que eles usaram ainda mais. Eu não sei, eu preciso achar algum lugar que meça defesas... que compute quantas posses de bola usou a zona. Eu tive a impressão que ontem eles usaram mais e no fim das contas o Dallas estava bem à vontade sobre como atacar essa zona. Com a minha memória, o jogo 2, o Warriors marcou 7 posses de bola por zona. O que parecia muito. O jogo 3 já foram 20 e tantas. Ontem eu achei que foi muitas vezes. Cada vez que a gente vê o Warriors, eles marcam mais por zona e olha, dessa vez só não funcionou. Tava dando certo, ontem não deu, porque o Dallas estava achando bola de 3 só passando pro lado. Bom, vamos ver as jogadas que separam. Bora. A gente já começa com uma questão interessante, que é... O Curry nunca troca quando é o Doncic. Mas quando é o Brunson, quando é o Dinwiddie, ele troca sem muitas dificuldades. E o Brunson não torturou o Curry, mas ele pisou no garrafão, passou pra fora. E veio ajudar o Wiggins, achando que ele ia virar pro outro lado, até foi lá, saiu do Doncic, que é quem acaba arremessando no fim das contas, embora esse ele errou. O Doncic foi o que mais demorou, né, pra esquentar nos arremessos. Ele começou bem mal, mas ele teve várias jogadas sem a bola que eu achei interessantes. Aqui a gente vê o Curry forçando essa troca. O Wiggins fica bem parado no bloqueio. E aí, em vez de só dar o susto lá, o head... O Curry tá esperando o Wiggins voltar, o Wiggins não voltou, ele acabou ficando com essa responsabilidade. E aí que eu achei interessante, mesmo com o erro do Doncic. Ele tem um passe pra zona morta, pro Finney-Smith. E ele preferiu tentar finalizar. Mesmo todo torto, mesmo que a bola não tenha caído. Então, me pareceu que talvez o plano fosse, você tem um caminho pra cesta. Tenta essa finalização. Então, passar na primeira oportunidade. Né? Foram 2 erros, mas mostra um pouco o plano de jogo. E agora a gente tá vendo o Doncic nem pegou na bola, mas é o Mavs acelerando um pouco contra a zona pra tentar encontrar um arremesso, né? É esquisito. O Warriors não costuma tomar cesta assim, tipo... Era pra ser um ataque de meia quadra, né? Houve uma pequena falha de comunicação em quem ia ficar com o Brunson. E aí, um passe um pouquinho mais rápido já deu uma bola de 3 pontos. E aqui dá pra ver de novo o Doncic tentando atacar o mais rápido possível pra não dar tempo do Wiggins voltar. Então, em vez de recuar, o head do Curry podia ser mais alto também, mas aí o Doncic infiltra e aí esse passe que ele olha pra um lado... Ele olha pro Bullock e passa pro Finney-Smith, né? Espetacular. Ou seja, esses arremessos estão aí, faz parte do plano defensivo do Warriors, só cabe ao Mavs decidir. E aqui mais uma que o Doncic ataca o garrafão primeiro. E parece que ele vai finalizar, parece que é exatamente aquela jogada torta que ele errou, dessa vez ele passa pra fora, né? E ele só passa quando 2 jogadores do Warriors estão no ar, né? Então ele vai até o último segundo mesmo, o passe até acaba saindo ruim, mas a rotação chega até o Cleveland. E de parabéns pro Mavs ter essa paciência pra não dar o primeiro arremesso que você tem. Continua girando a bola, encontra o arremessador que tá melhor posicionado, com os pés travados. Esse passo foi muito louco.
Aí o Ntilikina não arremessa, óbvio. E o Dinwiddie, ainda que ele empaca um pouco a jogada aqui, né? Tem a dobra no Doncic, o passe pro Ntilikina, que solta rápido a bola quando vem a marcação. E aqui o Dinwiddie tem espaço para arremessar. Mas é que outros dois companheiros dele também tem, ó. O Finney-Smith na zona morta e o Max Kleber do lado dele. E aí ele demora, né? Tipo, ele finge, bate. Se ele tivesse passado de primeira pro Max Kleber, tinha mais espaço ainda. Mas nem importou. O Kleber estava livre o bastante para meter mais uma bola. Ele finalmente acertou uma bola. Aí a gente vê o head do Curry. E, sério, Essa foi muito bonita. Eu tô apaixonado por essa jogada. Então, como a gente disse... É o passe do Ntilikina que faz a diferença. O Curry tá aí fazendo o head só pra dar tempo de outro defensor voltar, mas outro defensor é o Kevin Looney. E aí o que a gente tem visto? O Doncic tenta arremessar em cima do Looney. Nessa vez ele finge um arremesso, faz o Looney se comprometer, e aí ele recebe a bola nas costas e acabou. É muito bonito essa jogada. É um outro jeito de bater um pivô, né? Várias vezes o Curry é um grande exemplo disso na carreira dele. Troca a marcação e tá sendo marcado por um pivô, em vez de driblar o cara, ele passa pra alguém e fala: corre atrás de mim então, pivô. Vem me perseguir. Vem me perseguir. E o Looney não conseguiu ir atrás do Doncic. Curry envolvido na jogada de novo. Ele tem que sair no head, ele tem que sair pra dar aquele sustinho no Doncic. Isso quer dizer que ele tá abrindo mão de um jogador do lado dele. E aí a gente tá vendo, né? É a box and one, é a defesa por zona do Warriors com o Wiggins marcando individual o Doncic. E o que eu achei que eles fizeram o tempo inteiro pra bater a zona é vir um jogador pra fazer um bloqueio no cara do Doncic, mas o Doncic, ao invés de fazer o pick and roll, porque ele sabe que tá vindo o head do Curry... Ele só passa a bola, ele né? passa. Então pode ver que várias bolas do Mavs ao longo do jogo foi isso. É um corta-luz e um passe. É um corta-luz num jogador do topo da zona, ou nesse caso do box and one, e passa pro lado, e esse cara tem um arremesso já. Tem que arremessar rápido, tem que acertar. E se tiver pressão do Kuminga aqui, tem mais um passe pra zona morta, porque dá pra ver, ó, o Finney-Smith tá de um lado, mas quando o Ntilikina até aponta, ó, eu vou fazer o bloqueio e aponta pro Finney-Smith, vai. Vem. E aí o Bullock sai da zona morta pra ir pra diagonal e o Finney-Smith vai. E aí você fica com uma vantagem numérica, porque é uma zona, então ninguém tá acompanhando, o Jordan Poole não tá acompanhando. Ele tá preocupado com o Doncic invadir desse lado. Isso, aí o resultado é que você tem 3 jogadores olhando pro Doncic, 3 jogadores na bola, né? Então você tem aqui o Ntilikina tira um pouco o Wiggins e aqui são 3 contra 2. É Doncic, Bullock e Finney-Smith contra o Curry, que já tá comprometido com o Doncic, e o Kuminga. Dava pra dar o passe, mas o Bullock tava confiante que ele não ia zerar de novo. Agora o Dinwiddie com o Curry. De novo, o Warriors não dobra, não tá muito preocupado em ceder esse mismatch. A ajuda foi igual naquela lance do Brunson, né? É no último minuto, assim, no último segundo, quando ele gira. Mas aí eles tem fazem alguém. isso, não é porque é o Curry, né? Eles fazem isso contra qualquer jogador. Mas pisou no garrafão, o Brunson passa pra fora e tem uma bola de 3 pontos. É impressionante. Aí que o head do Jordan Poole e aí o... E aí é só pra dizer que era o dia das bolas de 3 pontos? Era um 2-por-1, né? O Doncic tentou arremessar rápido só pra ter depois a última posse de bola. Então, podia ser qualquer arremesso. E foi qualquer arremesso, mas caiu. E aí abre diferença. Era ele que faltava acertar a bola de 3 nesse primeiro quarto. E aí o Brunson atacando o Jordan Poole. Passe pra mais fora. Passe. E o Bertans. Aí, caiu. Bertans. Finalmente, e muito bom esse passe extra que o Mavs deu pra acionar o Bertans na zona morta. A única exceção aí dessa jogada é que era o Bertans. Então nunca deveria dar um passe extra se o Bertans for receber. E esse é o momento que eu falei que a diferença abriu. É o quinteto que tá em quadra com o Jordan Poole, o Kuminga, o Moses Moody, o Kevin Looney. O único... Uma das estrelas é o Klay Thompson, que não jogou bem ontem no primeiro tempo. E foi muito legal, porque é um Mavs girando a bola, procurando o melhor arremesso de 3. Então infiltra, compromete o pivô, passa pra fora, mas isso abre mais espaço pra infiltração. E o Finney-Smith não é de finalizar assim, mas quando ele consegue é um baita bônus. Se o Warriors está marcando só essas bolas de 3 pontos e você está sempre atrasado porque a bola está girando, eventualmente você vai ter a infiltração. E mais uma infiltração, dessa vez, do Brunson. É uma pequena falha de comunicação aqui, né? Tipo, o Jordan Poole faz o head, faz o head, mas o Moses Moody tá parado ainda no... Ele não voltou a tempo, né? E aí você tem um ângulo direto pro Brunson finalizar, sem cobertura.
O Looney tava marcando a zona morta. Então, A bola roda. esse passe de volta, né? É o Finney-Smith na zona morta? O Finney-Smith passa pro Nitliquina. Isso, Nitliquina, Finney-Smith volta pro Ele Nitliquina. devolveu essa bola. E o Nitliquina, a gente sabe muito bem que nunca acertou uma bola de 3 pontos na vida. Né? Não, Foi a jamais. primeira bola de 3 pontos da carreira dele, provavelmente. Ele e o Bertans acertaram no mesmo jogo, no mesmo período. Mas é muito legal ver a bola voltando. Ok, não tem o arremesso completamente livre. Pune o fato de que o Draymond Green tá sempre nessa cobertura aí pra uma infiltração. Ele tá com o pé o mais próximo possível do garrafão. É a estratégia dos 5 jogadores na linha dos 3 que deu certo contra o Mavs, funcionando agora contra o Warriors. Não tinha dado tão certo nessa série. E aqui mais uma vez, ó. Defesa por zona, um bloqueio e o passe pro lado aqui, pro Brunson, se o Doncic quiser. Ele quis. E aí é um arremesso completamente livre. Então pode ver, toda vez que o Warriors marcou zona ou box and one, tinha um bloqueio e um passe pro lado. Um bloqueio e um passe pro lado. E o Brunson tá acertando quase 50% das bolas de 3 pontos nessa série, né? E todas livres, né? Porque... Todas livres. E aí uma dobra no Doncic. E é legal que o Doncic deu 9 assistências no jogo. Isso, faltou uma pro triple. Faltou, mas o que ele deu de hockey assist, a assistência que levou pra assistência, porque é sempre um passe extra, leva pra um arremesso completamente livre do Mavs, né? E essa defesa é boa, porque o Curry tá empurrando o Doncic pra lateral. Onde tem o Draymond Green. O Draymond Green tá lá, o Wiggins tá se recuperando. O Doncic tem que perceber rápido onde tá o companheiro e acertar o passe. É um passe bem difícil. E aí aqui tem a vantagem numérica. O passe, se a bola rodar rápido, chega alguém livre. E esse alguém tem que acertar. O Finney-Smith acerta mais uma. O Curry comprou tempo pro Wiggins. Volta aí que eu achei muito engraçado. Ele quis fazer de novo. Né? Ele exatamente aquela jogada que a gente viu dele punindo o Kevin Looney, de passe e corre, mas o Wiggins não deixou acontecer. O Wiggins vai seco, mas já tá de volta. Já tá de volta, então não teve. Tudo bem. O Brunson infiltra, passa pra fora, e aí sim o Looney é batido. Se fosse o Looney, o Doncic tinha feito uma bandeja, né? Não era, então pune o jogador que o Looney deveria estar marcando. E chega, né? Mas os arremessos saíram rápidos também. O Mavs não tava hesitando pra arremessar de longe, não. Não estavam com medo só porque erraram vários no jogo passado. E aqui eu só deixei pra gente ver como o Klay Thompson teve 0 sucesso contra o Doncic a série inteira. As poucas vezes que ele fica pra marcar o Doncic no mano a mano, o Doncic só consegue girar, né? Mas às vezes que ele marcou melhor o Doncic, foi assim, quando o Doncic tentou empurrar ele pra trás. No jogo 1 até, mas ontem nem isso. Mas curioso, né? O Klay Thompson era um defensor de elite, era o melhor defensor de mano a mano desse Warriors, e agora às vezes ele parece que é um problema. Ele tá muito lento na velocidade lateral. E aí, de novo, mais uma. Dessa vez não é o contrário. Não é o Doncic com a bola, mas é a zona, bloqueio, passe pro lado. Mas em vez de ser Doncic pra Brunson, é Brunson pra Doncic. É o arremesso mais livre que o Doncic deu em toda a vida dele, e ele não teve nem que trazer a bola pro ataque. E o Draymond Green não tá satisfeito não, olha, tipo, meu Deus, não sei o que ele pediu, mas... Mas a zona dá esse arremesso, né? O Warriors vai ter que ter alguma resposta pra isso. De novo, um bloqueio, tem o passe pro lado, mas não quis, preferiu a troca, e aí esse passe, né? O que é isso? Nojento. E o maravilhoso é, ok, não tem um arremesso completamente livre, não preciso, infiltro e passo pra fora de novo. Segunda vez que a gente vê o Finney-Smith infiltrando depois de não conseguir dar um arremesso. Em uma ele fez a bandeja, agora ele deu um passe pro Bullock. Esse é o plano, infiltra. Depois desse passe, se precisar, infiltra. E aqui o Curry fez muito bem o head, quase que o Doncic perde a bola. O Curry foi assassinado nessa bola. Mas aí volta e o Bullock de 3 de novo. É que a gente vê o Doncic dar arremessos dificílimos. Mas tem tanta bola de 3 que é um passe pro lado. Então, quando você olha pro Mavs e fala, nossa, quantos arremessadores, ao invés de, meu Deus, não confio em ninguém, e pode variar de um jogo pro outro, é outro time. A dobra no Doncic, e aí... Esse passe foi... O mais legal, o Maxi Kleber finalizando sem quicar a bola. Não dá tempo de quicar a bola, não tem como. O passe é muito difícil, né? Porque, tipo, tem a dobra, o Kleber ficou livre e tá pedindo. Mas olha o passe e esse lugar em cima da mão do Jordan Poole. De novo, é o problema da zona. Esse lugar é o lugar frágil da zona. É entre as duas linhas. Em geral, você dá um passe para um jogador ali receber entre as duas linhas, e aí ele passa para alguém. Dessa vez, ele só pegou e finalizou. Em cima do Draymond Green ainda. Foi bem difícil. Mas é o Mavs preparadíssimo para enfrentar defesas por zona, né? Eles sabem exatamente quais são os pontos fracos. No quarto jogo... E olha essa jogada. Deu tudo errado. A jogada não funcionou. Ok. Essa é daquelas que...
Só se explica pelo placar, né? 22 pontos na frente. E aí o Memphis é um time completamente diferente. Quando esse tipo de bola cai, quando você precisa... E o Finney-Smith atacando de novo a cesta. Mais uma bandeja. O plano é ter as bolas de 3 pontos. Mas a infiltração vem primeiro. E se a infiltração permite uma bandeja, por que não? O Memphis pareceu executar perfeitamente esse planejamento. E às vezes a zona do Warriors também estava muito distante desses jogadores. Tinha um espaço para eles começarem a passada. Não sei, tô curioso para ver o quanto o Warriors vai insistir com essa zona, porque deu certo. Ao longo da série, em geral, o Dallas parecia mais preparado. Tô achando que no próximo jogo o Steve Kerr vai mesclar melhor. Para eles não chegarem na próxima posse de bola sabendo que vai ter uma defesa por zona de novo. Vão ficar individual zona, só para não deixar o Dallas à vontade. Porque ontem chegou um momento do jogo que eles estavam muito... é isso? Então a gente tem uma resposta. É isso, a gente tem uma resposta. E claro, quando as bolas de 3 estão caindo... Né? Acho que outro time. O lance da zona é testar pra ver quão quente estão os arremessadores do Memphis. Ontem tava quente, então não tinha muito o que fazer. Achei que o Moses Moody foi um jogador que se deu melhor marcando nessa zona. Ele conseguiu se recuperar muito mais, os arremessos do Memphis foram mais contestados. Talvez ele ganhe mais minutos aí na rotação na próxima partida. Vamos ver como a situação do Otto Porter e até a questão de faltas, né? Porque no outro jogo foi Draymond Green. Nesse jogo teve Jordan Poole, já teve jogo com o Curry fazendo mais faltas. Tudo isso está exigindo que o Steve Kerr traga jogadores diferentes do banco. E esse é um mérito do Memphis de estar infiltrando também. Porque se você só ficar passando a bola pro lado até achar uma bola de 3 pontos, você nunca coloca a defesa do Warriors numa situação de tensão, de ter que fazer uma falta ou de estar atrasado e acabar cometendo a falta sem querer. Então acho que esse jogo também é um pouco pro Steve Kerr descobrir quem ele pode colocar em cada situação. O Kuminga fez 17 pontos em 21 minutos que ele ficou em quadra. Nem sempre sucesso, mas dá pra usar. Dá pra usar o Kuminga se ele quiser um quinteto mais baixo. E até o Bjelica ganhou uma moral nesse quarto período. Pois é, né? O Warriors precisa ter aí repertório do que fazer nesses dias em que o Memphis estiver acertando as bolas de 3. Porque é difícil que o Memphis tenha outro dia com esse tipo de aproveitamento. Eles acertaram o quê? 20 bolas de 3 em 43 tentativas. 46% de aproveitamento é altíssimo. Mas... se o Memphis tiver esse tipo de aproveitamento em 3 jogos consecutivos, ganha a série. Então o Warriors, claro, precisa saber o que fazer caso isso se repita, né? Isso. E do jogo passado, outra coisa que não se repetiu foi os rebotes ofensivos, né? O Warriors estava dominando com tanta facilidade os rebotes de ataque. Eles pegaram 6 esse jogo. O Memphis pegou 4. Foi um jogo de poucos rebotes ofensivos em geral. Estava sendo uma arma do Warriors. Porque mesmo quando eles erravam o arremesso, e eles não estavam errando tantos assim, eles tinham mais uma chance. Ontem o Memphis conseguiu pelo menos dar uma limpada nisso e ajuda bastante. Outra coisa importante, a gente ganhou nossa aposta. Ganhamos! Então, podemos ir para Maldição Bola Presa KTO? Claro! Então vamos celebrar, porque a gente olhou e falou, o Memphis não vai ser varrido não, galera. Celebremos. Respeita nós, respeita o Memphis, porque tudo é desrespeito, né? Então... a gente sabia que eles iam se sentir desrespeitados. E aí o nosso desrespeito faz eles se sentirem desrespeitados e aí a gente ganha dinheiro em cima disso. E tava pagando R$1,90, a gente quase dobrou a nossa aposta aí. Maravilhoso. Era uma série parelha demais pra acabar em 4-0. Né? Não, tem que ter sempre a vitória da honra, sabe? É só pra não ser eliminado em casa. E vamos ver, hoje tem Celtics e Heat, o glorioso jogo 5, com a série empatada em 2-2. E sabe o que o KTO diz? Diga. Que o Celtics é favorito. É mesmo? Em Miami tá pagando 2,5 o Heat e 1,80 tá pagando a vitória do Celtics. Caramba! Então o Celtics favorito pra vencer o jogo 5 em Miami. Fora de casa. Impressionante. Eu acho a série mais parelha do que isso. E esse jogo 5, claro, vai ser decisivo. Os dois times têm que se sair muito bem. Não sei, viu? Vamos pra uma aposta individual? Eu não tô seguro pra apostar num time. Também não tô seguro. É que o Heat pagando mais de 2 pra ganhar um jogo em casa... É uma daquelas... Eles perderam um jogo só em casa nos playoffs, mas foi o jogo passado contra o Celtics, o jogo 2 da série. É uma dessas situações em que não é que o Heat seja tão favorito assim, não é que o Celtics é uma aposta segura, mas é que a diferença entre os dois times não é tão grande quanto a diferença de dinheiro que a gente vai ganhar apostando no Heat. Ainda. Individual tem o Tatum mais de 28, o PJ Tucker mais de 7 pontos. Mais de 7? 7. Se ele acertar aquele ganchinho dele, porque ele vai ter. Precisa ser o quê? 2 bolas de 3 e um ganchinho? Vamos combinar?
Vamos apostar que o PJ Tucker faz mais de 7, porque o Heat vai vencer. E aí Tá. você faz essas duas aí, combinadinha. Combinadinho. Então, PJ Tucker fazer mais de 7 pontos. Vai ser um sofrimento, porque a gente sabe que ele não arremessa muito. Então, quando ele for arremessar, Tem que acertar, tem que já acertar. fica a tensão. Isso. Mas, Assim, se for uma lavada, a gente pelo menos tem alguma coisa pra torcer. não, sem lavada, gente, por favor. A gente gosta de analisar que os resumos mais legais quando a gente vai separar os lances é separar, tipo, esses foram os últimos 4 minutos do jogo, os últimos 3 minutos, analisar cada das últimas posses de bola pra ver o que deu certo e o que deu errado. Eu acho os resumos mais legais. Não Quem ganhar por 100 pontos de diferença. Mas, se for por 100 pontos de diferença, pelo menos a gente vai estar lá torcendo até o último segundo pro PJ Tucker estar uma bolinha. É isso que vai ser. Isso vai dar a graça do jogo. E se vocês quiserem, entrem lá na KTO, façam seu cadastro, usem o cupom Bola Presa, vocês ganham 20% de bônus do primeiro depósito. Se não vier automático, chama eles no chat e fala, pô, aí eles já vão saber o que fazer. Isso. Fala que você veio pela bola presa e aí eles não só resolvem, como em geral até te fazem uma massagem. Não, resolve rapidinho. E, além disso, assine o Bola Presa para ter conteúdo exclusivo e manter a gente existindo, produzindo esse conteúdo diário aqui para vocês. Enquanto tem playoff, tem sempre o resumo da rodada no dia seguinte, o que quer dizer que a gente se vê amanhã com o resumo aí dos Celtics e Heat. Boa, até mais, pessoal. Tchau! Tchau, tchau!